Pode, vai perder, follow-up e não gol. A recepção que vai ligar para a imprensa. Lógico, vou passar. Pode passar. Não, o negócio dentro do chão aí? Não. Cadê? Coloca ele na frente da caixa. Aquele lado, né? É mineiro para mineiro. Posta mais. É baiano. Você vai responder. É baiano. De onde? Você vai responder também hoje ou não? Você só vai participar? Depende da pergunta. Eu tenho uma coisa. Fecha. Aliás, Se a pergunta for boa, sim. estou esperando nossas 2 horinhas de encontro. Ela vai, cada semana que passa, aumenta mais 15 minutos. Não, é 2 horas. Valeu. Deixa eu tirar esse aqui. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva de apresentação do atleta Robinho. Boa tarde, mais um dia que eu venho aqui com prazer para a gente anunciar um novo jogador, um jogador que chega para reforçar o nosso elenco, com um timing um pouquinho esquisito, já não estreou de fato, mas já foi para jogo. Eu não gosto muito de pular essas etapas, mas infelizmente pelas sucessões de momentos, né, às vezes do atleta chegar, ser inscrito, já precisar ir para jogo e ter o timing certo de fazer a apresentação formal para vocês, às vezes a gente perde um pouquinho essa ordem cronológica, mas não por menos a gente vem cumprir o protocolo e não deixar passar um momento importante de apresentação oficial de um atleta, né? Um atleta que, já falando dele, segue essa linha nossa que a gente vem tendo desde a nossa chegada, né? Uma linha pé no chão, uma linha partindo de uma análise prévia do elenco que a gente aqui encontra, né? Nesse momento de chegada minha e do Humberto, já há quase 2 meses, de saber aonde que a gente precisa enxertar em relação a jogadores do nosso elenco. E o Robinho é um jogador que vinha se destacando, né, não só na competição que vinha disputando, né, no Campeonato Mineiro, pela URT, fazendo gols, mesmo quando não fazia gols, ajudava de outras maneiras, mas até pelas outras equipes, com bons históricos contra equipes grandes, né, independente de quais sejam nos estaduais que jogava, e entra muito naquele aspecto dos atletas que a gente falou até na apresentação passada aqui do Douglas e do Kaique, né, bons jogadores que a gente acredita, que a gente tem uma percepção de que podem ajudar, mas que, por uma razão ou outra, ainda estão escondidos, né, em algumas prateleiras um pouco mais abaixo do nosso futebol. E que hoje o Guarani abre essas portas para você, uma prateleira altíssima no futebol nacional, um clube campeão brasileiro, um clube de camisa forte, um clube sediado dentro do melhor e maior estado hoje para se jogar futebol, que é o estado de São Paulo. Então, de maneira oficial, já falamos um pouquinho, mas te dou as boas-vindas ao Guarani, que você possa ter muito sucesso vestindo a nossa camisa, lembrando sempre o seu sucesso é o nosso sucesso, que é o sucesso do Guarani em conjunto. Então, mais uma vez, e agora de forma oficial, seja bem-vindo e vamos junto na nossa caminhada. Pode começar? Boa tarde, Drubsky, boa tarde também ao Robinho. Aproveitando o Drubsky aqui, quero fazer 2 perguntas para você. Aliás, uma pergunta... Só antes de começar, vamos responder, vou responder todas. Vamos matar primeiras com o Robinho, porque tem um horário para treino, para a gente liberar ele primeiro, depois eu fico e a gente mata. Robinho, seja bem-vindo ao Guarani, seja bem-vindo a Campinas. Você está chegando num time que tem um elenco com atacantes de muita qualidade, né? 2 deles estão entre os principais artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Como alcançar ou conquistar o seu espaço com uma concorrência tão grande no setor de ataque aqui do Guarani?
Boa tarde. Agradeço, né, pelas boas-vindas. Como você tem dito, o grupo é muito bom, o grupo é muito qualificado, tem os atacantes de ponta muito bons, e eu chego para ajudar, chego para somar e buscar evoluir, na verdade, né, como atleta, como jogador, a passo, pouco a pouco, e alcançar os objetivos do clube. O Robinho, tudo bem? Bem-vindo ao Guarani, viu? Teve uma trajetória de muito sucesso aqui pelo clube. Eu observei alguns jogos seus lá, pelo módulo 2, né? Acompanhei mais precisamente 5 jogos seus inteiros, que a gente tem a internet à disposição, e observei você um jogador que tem muito oportunismo, muita presença de área, apesar de não tão porte físico, mas também um jogador de muita movimentação, principalmente pelo lado esquerdo. Essa função é a função do Robinho dentro de campo? É assim que você se sente bem, se movimentando e aparecendo como um bom oportunista que é dentro da Grejá? Sim, eu costumo atuar não só pelo lado, como por dentro também, como falso 9, de 10 também, costumo jogar. E essa a característica do Robinho é essa. É um jogador de muita movimentação, de jogador oportunismo, né, de estar sempre próximo ao gol. E essa é a minha característica. Boa tarde, Robinho. Pedro Lino, Rádio Essência FM e Portal Futebol Interior. Bem-vindo no Guarani e boa sorte. Como repetir a sua trajetória no URT no Guarani e quais são as suas características em campo? Boa tarde. Minha característica é jogador mais agudo, né? Jogador de 1 para 1, velocista, um bom finalizador também. E espero ajudar da melhor forma a equipe do Guarani, uma equipe de ponta, né? Como tem dito, equipe que é uma equipe de Série A, né? E é um objetivo e uma oportunidade muito grande. E estou aqui para ajudar e para somar. Boa tarde, Robinho. Anderson Pinheiro, Portal Esporte Multimídia e Raiz FM. Queria que você contasse um pouquinho sobre a experiência que você já teve no domingo, apesar de não ter entrado em campo, mas como é que foi a concentração, a recepção, ver o brinco com muitos torcedores com essa boa fase do Guarani e se pintou aquela ansiedade um pouquinho de entrar durante o jogo? Boa tarde. Eu sim, que tenho uma expectativa muito grande, né? Dá um friozinho na barriga, não poder jogar, não poder atuar, mas já está ali. A recepção do grupo foi muito boa, me acolheu da melhor forma também. Você ganhou um apelido também, né? Rob Gol. Queria que você explicasse esse apelido, se foi lá na URT com os 9 gols e a responsabilidade de carregar esse apelido, né? Rob Gol. Boa tarde. Não. Foi lá na URT, teve esse apelido sim, mas é como eu digo, é outra realidade, é outra competição e espero ajudar da melhor forma, trabalhar passo a passo, dia após dia e alcançar os objetivos do clube. Tá bom, então. Tudo bem, Robinho? Antônio Lupe, Rádio CBN. Você tem 24 anos, olhando aqui no seu currículo, posso estar errado, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas o Guarani é o seu 10º clube nessa trajetória do futebol. O que passou na tua cabeça quando você sentou com o Drubitz, com o seu representante, até com o presidente da URT, para assinar esse contrato com o Guarani? O que passou na tua cabeça do que você já vivenciou no futebol, de algumas dificuldades, até chegar a esse momento, o principal até agora da sua carreira? Boa tarde. Passa um filme na nossa cabeça, né? No caso na minha, né? Diante de 8 anos, né? de trajetória, trabalhando duro, forte, né? Para alcançar os objetivos. E quando recebi a oportunidade, né? de trabalhar aqui no Guarani, fiquei muito contente, muito feliz. E, como eu tenho dito, espero ajudar e alcançar os objetivos do clube. Trabalhar. Agora vamos para a apresentação. Meu nome é Lucas. Nós trouxemos hoje na Bandeirantes a informação de que o Guarani ainda não teria desistido do zagueiro Ramon Mendes, do Atlético Goianiense, que estaria esbarrando na questão salarial, e também o clube teria recebido uma proposta pelo Lucão vindo do Internacional de Porto Alegre. Existe alguma verdade nisso? Qual a posição do clube com relação a essa situação dos dois jogadores? Em relação, de novo, à contratação, eu não vou me eximir de falar, como já falei aqui algumas vezes, por questão estratégica, questão de mercado, nem confirmo, nem desconfirmo, enfim. Desconfirmo é duro, né? Não confirmo.
Mas em relação ao Lucão, não chegou nenhuma proposta, nenhuma sondagem, nenhuma consulta, absolutamente nada demais. A gente que está no mercado, a gente sabe como é que funciona o jogo, sabe os players ali, os interesses de quem solta, como solta, de onde que solta, para que solta. A notícia, né, ou informação. Mas isso eu posso falar de maneira concreta, olhando para vocês, não chegou absolutamente nada em relação a Lucão. Caso chegue, a gente vai sentar, vai conversar com qualquer jogador do Guarani, faremos caso assim aconteça também. Mas, de momento, nada, nem informal, muito menos oficial, não chegou absolutamente nada para o Lucão. Drobski, eu vou abusar. Vou fazer duas numa só, é rapidinho, acho que você vai sair bem dessa. Primeiro, falando ainda da chegada do Robinho, né? O Robinho é um jogador de muita movimentação, mas que vem daquilo que você chama de mercado criativo, né? Contratação criativa. Jogando o módulo 2 do Campeonato Mineiro, e a gente sabe do papel do olheiro no mundo do futebol, que sempre foi muito importante. Então, eu queria perguntar para você se Ricardo Drubski, que é treinador do Tupi, papai do Lucas Drubski, né? Está jogando o mesmo módulo 2, te ajudou de alguma forma nessa observação do jogador? Rolou um papo do Lucas com o papai Ricardo sobre o jogador também, que já conheceu em campo, né? E segundo, apesar de não revelar nomes, não revelar posições nem nada, mas nessa franqueza que a gente sempre tem na sua conversa, para o torcedor do Guarani ficar ciente, chegarão contratações até o final da janela de transferência? E aproximadamente quantas? Boa. Uma pequena correção. Ele já foi, de fato, treinador do Tupi por 2 oportunidades, inclusive sendo campeão da Série D em 2011, mas atualmente ele está no Betim. E tá nas cabeças ali, na briga pelo título, pelo acesso. E, obviamente, surge o interesse do Robinho, comigo acompanhando o módulo 2 por razões óbvias. Estou assistindo praticamente todos os jogos, deixei de ver um jogo, foi muito dele, né? Assim como ele também assiste todos os meus jogos, de onde eu estou, a gente sempre, nós somos confidentes um do outro, conselheiros um do outro. Eu me considero, é um motivo de muito orgulho para mim. Na verdade, é natural eu tê-lo como meu fiel conselheiro, óbvio, pelos quase 40 anos de futebol, nas mais diversas instâncias que ele já atuou e atua, mas eu me sinto orgulhoso de hoje eu já estar fazendo esse papel inverso também com ele. E obviamente, por isso, assistindo os jogos dele, acaba que acompanha mais a competição e chama atenção, óbvio. E é claro que ele foi um dos nossos consultores. Ele é uma das, talvez, 2 ou 3 pessoas que eu confio bastante no crivo, no critério, não só pela quantidade de jogadores que ele revelou para o futebol brasileiro, mundial, jogador de Copa do Mundo, campeão do mundo. Então, assim, é uma pessoa que a gente respeita, mas óbvio que não só ele, né? A partir de várias discussões, a gente já coloca para rodar o nosso departamento de mercado recém-criado e que já está a todo vapor, para de fato assistir de uma maneira sistemática as partidas, as ações individuais que a gente quer na posição que a gente vem buscando, se ele cumpre aquilo que esses requisitos, né? Mas ele foi uma das pessoas que eu conversei e que deram esse estalo para a gente fazer esse movimento. E como falei, ele entra dentro de um modelo de negócio que o Guarani, desde a minha chegada, isso me foi passado, que a gente adotaria, não passando o carro na frente dos bois, sem colocar em perigo, em momento nenhum, a nossa condição de cumpridor das nossas obrigações financeiras, com todos os que envolvem o dia a dia do clube, funcionários, enfim, né, e agregados. E mesmo assim a gente tem que reforçar. Isso não pode ser desculpa para não reforçar. A gente tem que ser, como você bem frisou, e eu gosto de usar, criativo, para a gente tentar buscar jogadores que ainda estão num mercado um pouco alternativo, né, mas que a gente tenha a percepção boa, e o Guarani recentemente tem sido um bom expoente disso, né, de jogadores que vem esperando aquela oportunidade de dar aquele salto na carreira, de pisar numa prateleira um pouco mais acima, tem tido sucesso, e eu espero profundamente que a gente possa dar seguimento
nesse passado e presente recente do Guarani em relação a isso. Quanto a contratações, eu espero que até o fechamento, como falei na apresentação do Douglas e do Kaique, que a gente traria pelo menos mais 2 ou 3, né? Pelo menos esperamos, né, enquanto o Guarani, trazer mais 1 ou 2, diminuir mais 1 ou 2, a gente espera fechar. Eu falo muito isso. Às vezes, uma manutenção bem feita, passada por uma avaliação mais bem feita ainda do elenco, é muito mais producente do que trazer jogador a esmo para trazer, para falar que trouxe, para falar, poxa, trouxemos 12 jogadores, para empilhar jogador aqui dentro, prejudicar a qualidade do treino, porque quanto mais jogadores, menos atenção o treinador e a comissão técnica pode despender para cada um individualmente, para melhorar os jogadores, para passar aquilo que querem de ideia de jogo para eles. Então a gente tem sido muito criterioso e muito cuidadoso nas chegadas de atletas. A gente sabe que o afã da torcida, da imprensa, principalmente em momentos de janela, é de, poxa, tem que trazer, tem que reforçar. Se você perguntar para um torcedor, vai falar que tem que trazer goleiro, zagueiro, lateral direito, o outro vai falar que tem que trazer lateral esquerdo, volante, meia, e cada um tem a sua verdade e todos estão certos, mas a gente que está sentado nessa cadeira aqui foi incumbido de tomar as decisões que a gente acha que é melhor para o clube. Então, a gente está muito... eu gosto de usar essa palavra, a gente não está dormindo no ponto, não estamos tomando balão, não estamos atrasados, pelo contrário, a gente está fazendo movimentos certeiros, muito bem pensados, né? Já avaliamos para mais de, vamos colocar aí, 50 jogadores desde a minha chegada, de diversas posições, jogadores de nome, de certo nome, mas que a gente entendeu que não faz sentido vir para cá se não cumprir as características que a gente quer. Eu brinco muito com o Humberto, a gente fala assim, bota um saco na cara da pessoa, esquece o nome, característica. A gente precisa de característica. Um jogador da posição X que cumpre essa função, essa função, essa função. Onde é que esse jogador está? Jogando Série D, C, B, A, Copa Paulista, Campeonato Turco. Aí a gente vai para esse segundo passo, né? Mas primeiro a gente vai atrás de características. E aí, enquadrando, como foi o caso, né, do próprio Douglas, do próprio Kaique, agora o Robinho, a gente entra para a parte negocial e tentamos trazer. Então, a nossa postura até o final da janela vai ser nessa toada. Drubsky, como você, o Guarani e o Humberto Louser estão lidando com o assédio dos principais jogadores do elenco? Cara, vou te ser muito sincero. De maneira oficial, nem 10% do que eu vi, e eu sou um cara bastante antenado, o Vitão sabe disso também, eu tenho meus meios de Twitter, Instagram, rede social, então estou bem por dentro do que é falado, do que é noticiado, do que é veiculado, da maneira que é. E a gente até brinca, às vezes, entre a gente, com o próprio Luciano, coisas que saem na imprensa, que vai, cara, de onde que inventaram isso? É claro que a gente sabe que tem muitos interesses por trás de uma notícia que é lançada, e a gente, de novo, igual eu falei, a gente está no mercado, a gente sabe como é que é isso, mas em termos concretos, nem bota 5% do que saiu aí de interesse tem fundo de verdade. É claro que a gente, às vezes um treinador liga para o nosso treinador, pô, e fulano, tá bem aí? E aí às vezes o empresário fica sabendo e solta isso aí como, pô, interesse real. E nada mais é do que um dia a dia normal dentro do mercado na janela de transferência. Então, assim, até para a torcida ficar tranquila, não vamos fazer nenhum tipo de movimento que não seja algo substancialmente vantajoso para o Guarani dentro da janela de transferências no que tange a saída de jogadores. A gente só vai fazer um movimento que seja uma coisa muito boa financeiramente para o Guarani e com a certeza de uma reposição à altura. Se não, não faremos. Então, acho que isso aí é uma coisa para o torcedor, que também é um baita de um reforço nosso também, uma contratação, manter o nosso elenco sem saídas, né, com as chegadas, né, que chegaram e as que podem chegar, para a gente ir firme nesse segundo turno de competição. Ainda na linha do Lino, sobre essas manutenções. Claro que um time, para se manter como está,
precisa talvez de algumas contratações, mas talvez a manutenção do elenco seja até mais importante. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas blindagens que vocês têm, principalmente no quesito centroavante. Hoje, é muito difícil qualquer clube do mundo procurar e achar um centroavante que dê certo. O Guarani tem 2, Derek e Bruno Mendes. Quando tá um, tá ótimo. Quando entra o outro, continua ótimo. Como é que é a blindagem, principalmente por conta das redes sociais, que hoje é tanto para o bem quanto para o mal, porque talvez esses jogadores com certeza leiam alguma coisa relacionada a eles que talvez nem sabem. Então, como é que é a blindagem do diretor e de toda a editoria para continuar o foco aqui no Guarani? Eu acho que o principal fator é uma coisa que, desde a minha chegada, Humberto, 2, 3 dias depois de mim, a gente está muito junto nisso aí, esse estabelecimento de um clima saudável lá dentro. A gente costuma falar que a gente leva o vestiário de maneiras que eu tenho ferramentas que ele não tem e ele tem ferramentas que eu não tenho, que juntos, né, falando a mesma língua, da mesma forma para os jogadores, para os funcionários, a gente consegue transformar o ambiente num ambiente extremamente saudável, num ambiente gostoso de estar, de se trabalhar, de vir trabalhar, e que o atleta pensa 2 vezes antes de sair daqui para ir para um outro lugar, para construir um novo momento, do zero. É óbvio que sabe que às vezes chega uma proposta em relação à questão financeira que mexe com a cabeça do jogador. Não tem como a gente blindar disso. Falar que eu tenho um escudo que eu bloqueio o telefonema do cara para qualquer proposta que chegar. Isso não existe. O que está na nossa mão fazer é isso. É transformar o ambiente do Guarani, e uma coisa que a gente, graças a Deus, tem conseguido fazer de uma maneira muito positiva, para o atleta não querer sair daqui a qualquer custo, por qualquer valor, por qualquer proposta, e, ao mesmo tempo, estar firme em relação às questões contratuais com os atletas, para, voltando àquilo que eu falei um pouquinho mais cedo, a gente fazer algo se realmente for muito vantajoso para o Guarani e tivermos uma peça de reposição à altura para qualquer jogador que possa haver proposta e a gente decida negociar. Então, a blindagem é muito mais nesse aspecto, e sendo muito franco com eles, jogando muito claro, falando verdade, que é coisa que nós temos feito desde o primeiro dia e faremos até o último dia em que aqui estivermos. E isso constrói uma relação muito firme, muito forte entre todos nós, e que ajuda um pouquinho nessa questão da permanência por mais tempo de atletas que vão se destacando e, naturalmente, vão chamar a atenção de mercados um pouquinho mais vantajosos ou, enfim, termos desportivos do que aqui estão. Drubski, boa tarde. Já que você falou dessa proximidade com o Loser, queria que você fizesse uma avaliação. Assim, o que você acha que mudou para o Guarani oscilar menos no campeonato desde a chegada do Loser aqui no time? Desculpa, o que mudou com o Loser? Cara, seria muito injusto da minha parte, com quem estava aqui, eu falar do trabalho, sendo que eu não participei. Eu chego ao Guarani e o Guarani não tinha treinador, né? Já não havia ninguém no cargo de treinador, tanto que a minha primeira incumbência como diretor de futebol foi exatamente a busca. O Ricardo chegou para parabéns, seja bem-vindo, vá procurar um treinador para nós. Tanto que eu, ainda em Curitiba, eu já estava em tratativas, em entrevistas, em conversas. Então eu não posso falar em termos comparativos, a não ser questão de jogos, e aí característica de jogo, mas aí todos vocês que são muito competentes para isso também conseguem fazer esse tipo de comparação. O que eu posso te falar, o que eu vejo do dia a dia, e é um dia a dia de muita qualidade de trabalho. O Humberto é um cara, e eu falei isso um dia antes da gente anunciar, na minha coletiva de apresentação, e a gente já estava mais ou menos encaminhado para a chegada dele, que o treinador que chegaria com um aval de entendimento meu, do CA, de que seria o cara perfeito para estar no lugar perfeito, que é aqui no Guarani. E eu fico muito satisfeito de ter dado esse tiro certo junto com o CA, porque o Humberto, apesar de eu não ter trabalhado com ele, a gente tem se conhecido, né, ao longo desses quase 2 meses de trabalho,
mas é um cara extremamente conhecedor da parte técnica específica do jogo. Então ele sabe muito bem o que ele quer das equipes dele e tem um trunfo muito grande que é saber passar isso para os atletas, que é muito importante. Já trabalhei com treinadores com uma inteligência assustadora para as questões do jogo, mas que não tem a menor capacidade de passar isso para os jogadores, ou seja, não adianta de nada. Ele alia essas duas coisas, então isso em relação a jogo é muito bom. E uma gestão de grupo, como falei aqui, né, e eu procuro intervir junto disso, por isso que eu gosto de ter essa parceria, eu pessoalmente, sempre que eu tive uma parceria como a gente tem feito aqui com o Humberto, graças a Deus eu colhi frutos de títulos, de conquistas nos clubes que eu passei, e eu vejo que é fundamental, né, o executivo e o treinador estarem muito juntos para a condução técnico-administrativa do grupo, do vestiário, ser bem feita, né? O treinador vai tomar uma atitude alinhada com o diretor, que vai ser sustentada por ele, o diretor vai tomar decisões que o treinador vai estar de acordo, para não ter brecha, para não ter margem para dupla interpretação. Então o ambiente está muito fechadinho, o ambiente está muito controlado, e eu falo assim, muito mérito dele nisso, dele, da comissão, que é um cara que procura sempre dar satisfação, explicar, não dar margem para jogador pensar alguma coisa, ele vai, ele fala na cara, e é uma postura que eu também pratico e eu gosto muito. Às vezes, pela relação difícil do dia a dia, que é normal de qualquer setor de gestão, você lidar com insatisfações, mas sempre com verdade. Nunca a pessoa vai chegar e vai falar, putz, você me enganou, você falou uma coisa e ela não se cumpriu, você fez sacanagem comigo, isso nunca. Então, quando é tratado 100% com verdade, e a maneira que a gente tem feito aqui, e vamos fazer até o final do trabalho, não sei quando que vai ser, tem sido muito isso. E eu acho que esse é um fator preponderante de sucesso para criar um clima tão saudável, tão gostoso como está aqui dentro, e, obviamente, isso refletir na sequência positiva de resultados que a gente vem vindo, né, desde a nossa chegada. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota. A gente sempre fala, o campo sempre responde o que é feito por fora dele. Então, o que vocês estão vendo em termos de resultado é só uma resposta daquilo que tem sido feito fora do campo, né? De um trabalho muito bem feito, de muita qualidade, com muita verdade, muita hombridade nas tratativas com as pessoas, com os atletas, com membros de comissão técnica, com a diretoria. Então, é muito isso. É uma relação que tem sido muito saudável, um clima absurdamente saudável e que tem dado essa resposta que tem feito a nação bugrina muito feliz, eu tenho convicção disso. Ô, Drubitsky, em relação à janela, falta basicamente uma semana para ela fechar. Quando você foi apresentado, depois a gente estava trocando uma ideia, você falou, a janela ela vai começar a esquentar lá para o dia 20, dia 23. A gente vê notícias quando as contratações já foram oficializadas. Os times que chamam a minha atenção, o ABC, porque está na parte de baixo da tabela, foi ao mercado, o Avaí, que inclusive reagiu na competição, e o Sport, até pelos nomes que ele trouxe. Mas na janela, o que você tem observado dessa movimentação de dirigentes? Ela já está realmente mais ativa do que no início, ou você acha que os clubes tiveram muita dificuldade, até por conta de verba e de características, como você disse, quando chegou na pergunta do Robinho, os clubes tiveram muita dificuldade para encontrar? Dificuldade vai muito da capacidade que cada clube tem, ou diz que tem, finge que tem, para conseguir fazer as aquisições que fazem. Eu não estou aqui para julgar a atitude de clube nenhum, eu respondo pelo Guarani, e já cansamos de falar como que tem sido a postura do Guarani, como será até o dia 2 de agosto, o fechamento da janela. Mas vários clubes, seja na parte de cima, na parte de baixo da tabela, têm feito movimentos que assustam um pouco a gente, até por questão de ter essa confirmação de que vai conseguir honrar os compromissos. A gente, nesse momento, você pode tomar 2 caminhos, né? De entrar nessa onda. Putz, os caras estão levando tal e tal jogador, portanto, que é 2, 3 vezes, 4 vezes mais do que o maior salário nosso. Vamos entrar na briga? Vamos colocar todos esses grandes jogadores que apareceram
nos clubes, todos passaram aqui por nós, todos foram ou oferecidos, ou a gente chegou primeiro e entendeu que não tinha como fazer o investimento. Ou seja, mostra que a gente está no mercado, que a gente está ativo, mas mostra que a gente está muito convicto na nossa maneira de agir, na maneira que, desde o dia 1 do Lucas Drubsky aqui no clube, foi passado pelo CA para mim, de que não seria feito nenhuma loucura, e eu endosso isso e confirmo, que eu acho que a maneira mais saudável, como falei, para a gente ter um ambiente como a gente está podendo colher frutos hoje, com bons resultados, é isso, de manter o salário em dia, de manter os compromissos em dia, de manter premiação sendo paga, né, paulatinamente, principalmente cumprindo o que se promete, né? A gente tem feito esse trabalho de manter aquilo que se fala, cumprir. Mas a gente sabe que nesse mundo louco, esse mercado doido da bola, e o desespero bate, seja para quem está lá embaixo de subir, seja para quem está lá em cima subir de qualquer maneira, e a gente sabe as loucuras que fazem, né? Mas, como falei, não está mais aquecido, respondendo especificamente a sua pergunta daquela conversa que a gente teve há uns dias atrás, não está mais aquecido do que estava, está mesmo um padrão, né? Mas a gente sabe que, faltando 2, 3, 4 dias, pinta aquela oportunidade de cair no colo, ou de fazer uma loucura, ou de coisa que a gente lá no dia 2, 3 de janela foi atrás, o cara esperou, não surgiu nada não, vamos. Se a gente entender que ainda cabe, vamos trazer. Não, a gente agora não queremos também. Então, assim, é um momento, tem que saber jogar, né, no mercado, mas sempre estabelecendo as premissas, respeitando elas, a gente consegue jogar de uma maneira mais clara o nosso jogo, o jogo do Guarani, que é o que a gente tem que responder por ele. Está encerrada a entrevista coletiva de apresentação do atleta Robinho. Eu falo demais. Não sei como é que vocês me aguentam.